Assentem-se, por favor. Muito obrigado. Quero louvar a Deus pela grandeza do Senhor em nossas vidas e pelo seu amor eterno. Bendizer o Senhor por estar retornando a esta cidade, tendo a oportunidade de estar revendo-nos, vendo alguns que, por certo, não estavam aqui na data em que por aqui passei, louvando ao Senhor e cultuando com os irmãos. Quero louvar ao Senhor pela vida do pastor dessa igreja, de todo o ministério, esta igreja linda, maravilhosa, que veio na intenção de ofertar a Deus o culto. Cada culto que nós cultuamos, que nós presenciamos, que nós estamos presentes, é o culto que nós ofertamos ao Senhor. Eu costumo dizer que esse deve ser o melhor do que o culto passado. E se o Senhor nos der a oportunidade de amanhã podermos cultuar novamente, que o de amanhã possa superar o de hoje. É o culto que temos para adorar o Senhor. Eu agradeço ao meu Deus pela vida do querido irmão Linésio, amém, ao Senhor, sua família, o Diego, Letícia, um carinho muito especial que tem essa família por mim, pela minha família, e por todos os irmãos desta igreja. Eu estava com muita saudade e vindo a Ribeirão Preto para ministrar a palavra de Deus a mim. O Senhor que eu vim até aqui para nós estarmos juntos, né, irmãos, para falar da palavra de Deus. E sendo assim, a palavra que o Senhor declara aos nossos corações é muito conhecida de nós outros. É o Evangelho que escreveu João, capítulo de número 14. Eu vou ler e sou muito carente da vossa estimada atenção para a meditação desta palavra. Vai diferir um pouco aí a minha tradução da sua, mas não se preocupe não, viu? Não permita que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se eu for preparar lugar para vocês, significa que eu vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vão tomar. Tomé disse então: Senhor, não temos ideia de para onde o Senhor vai. Por que pensa que sabemos o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecem, de fato conheceriam o Pai também. Digo de agora em diante, vocês o conhecem, porque o já viram. E a igreja diz: Amém. Glória a Jesus. Deixa eu cantar aqui com uma abençoada. Aquecer o frio, faz a diferença enorme em Ribeirão Preto para aqui, viu? Só Jesus. Você sabe onde é que eu moro? Eu moro no sertão da Bahia. Muito quente, diga o nome deles, né? Muito quente lá, a gente sai de lá. E ainda bem que há uma distância enorme para chegarmos até aqui, a pessoa sofrer a diferença de temperatura, um choque térmico, né? Mas graças a Deus que eu passei por Ribeirão, que está bem diferente daqui. E quando chega aqui, esfria um pouco. Aí eu não tenho medo de frio, que só Jesus. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava, hoje feita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou então morrer. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançar as suas metas, mas com o passar do tempo este atleta envelheceu e já sem força, sem vigor, sem energia, não
se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou o rei. Mas no cantinho, a coroa de espinho, retirada por alguém do espinheiro do caminho, tem marcado o sangue de homem justo que alçou. Pois quem usava a coroa de espinho morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Tu és grande, nós te adoramos, tu és grande. Hoje pensando na história das três coroas, a de ouro do atleta, a de espinho se ressoa. Nos meus lábios a pergunta dessas três coroas. E assim pensando, uma vez mais nessa história, com certeza a coroa de espinho tem mais glória. Pelo sangue dos espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, a coroa de espinho, retirada por alguém do espinheiro do caminho, ainda tem marcado o sangue de um homem justo que alçou. Pois quem usava a coroa de espinho morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, foi Jesus quem me salvou. Oh, oh, oh. É o rei da minha vida, foi Jesus quem te salvou. Oh, oh, oh. É o rei da minha vida, foi Jesus quem te salvou. Meus queridos irmãos, eu quero louvar a Deus mais uma vez por você e pela iniciativa de promover um trabalho como esse, com certeza na direção de Deus, para trazer pessoas que são nossas amigas e estarem conosco para ouvir a palavra do Senhor. E em uma reunião dessa confraternização tão abençoada, sentirem-se à vontade para também, além de ouvir a palavra de Deus e os deliciosos e perfeitos louvores, poder junto conosco adorar em nome de Jesus. Nós estamos vivendo as vésperas de um acontecimento que vai se dar para dois momentos na vida emotiva do ser humano. Um para a alegria, outro para a grande decepção. Alegres serão aqueles que perseveraram até o fim e caminharam na presença de Jesus para alcançarem esta graça e terem o seu nome citado por Jesus e ouvir do Mestre: vinde bendito do Pai, possui por herança o reino que vos tem preparado. Decepção para tantos outros, tantas pessoas que não tiveram força o suficiente para continuarem até o fim. Uma vez que a Bíblia diz que deveriam ser fiéis até a morte e perseverarmos até o fim para alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E foi pensando nisso que na grande parte do ministério do Senhor Jesus Cristo era fazer consolidados aqueles que me seguiam, que tinham compromisso com Jesus e que por necessidade, por adoração ou por outra razão estavam caminhando com o Mestre para ver, ouvir, presenciar as maravilhas que ele fazia na ressurreição dos mortos, na cura dos enfermos, na alegria aos aflitos, abatidos, alívio de imediato aos cansados, e ensinar para deixarem enrasados, consolidados aqueles que davam atenção à palavra de Deus. O Senhor Jesus tinha como objetivo
enfrentar ou encarar os desafios e os pedidos feitos por aqueles que lhe seguiam. A exemplo do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, quando disseram para ele: mestre, ensina-nos a orar, pois João tem ensinado aos seus seguidores. E logo o Senhor se sente vontade, se dispõe para ensiná-los, para que esses pudessem encarar o dia a dia, encarar os problemas, encarar os obstáculos, encarar as dificuldades impostas pelo principal adversário das nossas vidas, tentaria desvirtuá-los para que esses não pudessem conduzir o ministério de Jesus e dar seguimento, dar sequência, uma vez que ele disse que eu vou para o Pai, e vocês ficarão aqui para fazerem muito mais do que eu fiz. Estarei ao lado do meu Pai, rogando a Ele que nos abençoe, que os livre do mal, e que faça-os capacitados e cheios de autoridade para executarem bem o serviço que eu tenho nos colocado aqui na terra. Sempre de volta e meia, de tempo em tempo, fazia ele questão de pegar esses e separar daqueles que nada queriam, para ensinar a eles acerca do presente, do porvir, mostrando o passado que não era bom para muitos que passaram tentando fazer a obra de Deus, para que esses tivessem experiências, para que esses tivessem uma noção, para não sofrerem deslizes, para não caírem em tentação e para não deixarem para trás um serviço árduo, mas que tinha um gosto, um prazer muito grande. Fazer questão de responder as perguntas, tais como: deixamos tudo para te seguir, o que ganharemos com isso? Quem foi que pegou esse ou seus pais? E quantas outras perguntas? Quantas das vezes fazia questão até de responder perguntas que estavam permeando os pensamentos, e aqueles que razoavam dizendo que ele não era Deus para perguntar pecado, e por que esse tinha prazer em estar na casa de uma pessoa que era pecadora. Quantas das vezes, com as suas sábias palavras de resposta, ele satisfazia vítima e acusadores, a exemplo daqueles homens que levaram uma mulher adúltera para ser condenada e apedrejada, mas logo perguntaram ao mestre. E com uma sabedoria, com um poder muito grande, ele fazia questão de deixar com que aqueles que tentavam contra o próprio Jesus, aqueles que faziam um teste de Jesus, tirassem a sua própria conclusão. Ele não disse aos acusadores: vão embora. Ele não disse aos acusadores: não há apedrejo. Ele não disse aos acusadores: vocês têm razão ou vocês estão errados. Simplesmente ele disse, escrevendo, eu imagino ele pegando o pecado de julgamento, de acusação daqueles que ali estavam, e o pecado de adultério da mulher, e pondo em uma balança, e vendo que não havia mais para um lado nem para outro, porque não existe pecadinho nem pecadão, todos eram pecado. Ele diz: então eu quero dizer a vocês que aquele que não tiver pecado seja o primeiro a apedrejar esta mulher. Jesus tinha por objetivo, irmãos, fazer com que os seus seguidores e principalmente os seus discípulos entendessem que só existia um único meio, só existia um único caminho, só existia uma única porta para que esses pudessem desfrutar de uma vida eterna, de paz, de graça e de muita felicidade na presença de Jesus. E foi por conta disso que ele nos trouxe aqui no culto do amigo, e te trouxe aqui, amigo, para mostrar-nos um pouquinho dentro da sua palavra, que podemos ir para onde queremos ou para onde pensarmos, andarmos como quisermos, fazer o que quisermos, mas só existe um caminho, só existe um único jeito, só existe uma única porta de entrada para nós chegarmos até Deus. Só existe um único meio para nos aproximarmos de Deus. Só existe uma única pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Queridos irmãos, Jesus fez questão em alertar os seus companheiros, o seu grupo de obreiros. Eu quero dizer a vocês que vocês fiquem aqui, mas fiquem bem.
Não se preocupem com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Não se preocupem com o dia de amanhã. Eu quero que vocês façam a minha obra. Pensem primeiro, ou busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e deixem que as demais coisas vão ser acrescentadas a vocês e virão de forma espontânea e consequência da maneira que vocês estiverem trabalhando para o reino. Ensina esses a orar, fugir da ira futura e fugir também das tentações que poderiam posteriormente acontecer a esses. Mas um determinado dia, antes de adentrarmos no texto em que li, que ora apreciamos, Jesus deixa mais um mandamento para os seus. Já faz questão de avisar a esses: vocês ficarão aqui por um tempo, porque eu estou indo ali, e para onde eu vou vocês não podem ir agora. Mas eu quero dizer a vocês: amem uns aos outros, para que quando as pessoas olharem, vocês vejam que há um amor ágape, um amor perfeito, um amor não fingido, para que quando as pessoas observarem vocês esse amor, possam ser atraídas e estarem também caminhando com vocês para o caminho certo, para o caminho que eu tenho deixado para vocês. Logo ele é interrogado: qual é o caminho? E ele diz: vocês não sabem ainda qual é o caminho. Mas um pouco entristecido, chega um certo cidadão, e não foi outro senão Pedro, para dizer a Jesus: Jesus, o Senhor está indo para onde? Eu quero ir com o Senhor. Eu não quero ficar aqui, eu não me acostumo mais sem o Senhor. Eu não vivo mais sem o Senhor, eu não posso mais andar sem o Senhor. Eu não sei deitar e acordar sem ver o Senhor. Eu não sei mais trabalhar sem o Senhor. Eu não sei fazer mais nada sem Ti. Então, Senhor, deixa eu ir contigo. Se for preciso morrer, eu morro com o Senhor. Mas eu não quero ficar aqui. Jesus percebe, irmãos, a fragilidade, a limitação humana, e ver também que havia em Pedro simplesmente palavras de convencimento e emoção. E Jesus não se vai por aí, e logo diz para Pedro: Pedro, você está tentando ludibriar-me, mas antes que o galo cante por 3 vezes, você irá me negar. Ele diz que não. E daí o Senhor observa o seu grupo de obreiros, encontra-os entristecidos, cabisbaixos, pensativos. E eu imagino que entre tantos pensamentos, um era: o Senhor indo, como que vai ficar as nossas vidas? O que vamos fazer para nos alimentar? Quem agora vai multiplicar pães e peixes? Quem vai resolver os nossos problemas? E quem vai solucionar problemas que nós não temos condições de solucionar? A exemplo daquele menino que estava endemoniado, que eles lutaram tanto e não tiveram condição de aliviá-los daquela situação e trouxeram para Jesus. Quem vai ressuscitar o corpo? Quem vai trazer de volta a alegria à vida da viúva? Quem vai fazer com que o mar ceda para que nós passemos para o outro lado? Quem vai acalmar as tempestades e fazer com que as altas ondas venham se quietar para que nós passemos para o outro lado? Eram perguntas. Eles estavam naquele momento pensando na necessidade pessoal. Eles queriam naquele momento era saber quem nos aliviará das situações que são cotidianas e que nos acompanharão a cada momento. E de repente o Senhor Jesus chega para esses e diz assim: queridos, não turbe o vosso coração, não deixe que nada vos aflige. Vocês não acreditam em Deus? Será que vocês também não confiam em mim? Eu estou indo para um lugar que tem muitas moradas. Eu disse muitas. E se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Mas quando eu for, eu volto. E quando eu voltar, eu levo vocês para mim mesmo, para que aonde estejais nós também. Aí logo ele é interrogado: qual é o caminho? Ele diz: meus queridos, eu ensinei a vocês, tive reuniões só para dar a vocês estudos. Quantas das vezes fui chamado de mestre, me empolguei em ouvir a palavra mestre, porque viram em mim uma sabedoria tremenda. E eu pensando, eu sempre que apliquei as minhas aulas, eu tinha comigo que vocês estavam de fato absorvendo-as e que praticariam depois. Mas agora eu percebo que vocês quase nada aprenderam. Não sabem qual é o caminho, vocês não têm me visto. Eu sou o caminho que vocês devem seguir. Eu sou a verdade que vocês precisam e a vida que vocês viverão numa vida no porvir. Eu estou indo para o Pai. E quem é o Pai? Parece que eram pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus. Parece que nunca tinham escutado orações de Jesus dizendo: Pai, graças te dou. Pai, perdoa-lhes os seus pecados. Pai, abençoa essas vidas. Pai,
tenha misericórdia dele ou misericórdia dela. Parece que nunca tinha ouvido. E quando das vezes ele pedia ao Pai, manifesta a tua glória e glorifica-me, porque eu tenho te glorificado. E esses agora estão perguntando quem é o Pai. E ele diz: vocês não me conhecem, eu não vou mostrar a vocês quem é o Pai, se vocês não me conhecem. Porque quem vê a mim vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditem nisso por causa das mesmas obras. E de repente, queridos, a ter uma conversa com esse, Jesus diz assim: agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero deixar com vocês, eu quero cumprir vocês, a levarem a minha palavra e mostrar o caminho que as pessoas devem seguir. E foi falado aqui, ou foi lido aqui nesta noite, no capítulo 19 do Evangelho segundo Lucas, a respeito de Jesus e Zaqueu, o encontro. Porque Zaqueu, irmãos, a princípio tomava um caminho diferente para ver Jesus, e para ir até Jesus não precisava subir, era só segui-lo. E quando Jesus percebe, ele está querendo Jesus, mas o caminho não é esse, eu vou ao encontro para mostrar a ele qual é o verdadeiro caminho que ele deve seguir. Mesmo, e quando Jesus o encontra, ele está lá em cima da árvore. Jesus chega e diz: Zaqueu, não precisa subir pela árvore para me encontrar, não precisa descer as profundezas para me ver, não precisa ir a outros caminhos, porque se você quer seguir o caminho, se você quer me conhecer de fato, estou aqui como o caminho que você deve seguir, e eu quero ir com você para me ensinar um pouco em sua casa. Logo Jesus passaria pelo momento crucial do seu ministério, para a conclusão ou concretização de tudo, para que nós chegássemos a Deus. Seria o momento da cruz. E depois que Jesus é levado à cruz, Jesus morre, cadê os discípulos agora que deveriam sair espalhando que tudo estava acontecendo e combinando para justamente chegar aonde o mestre queria que chegasse? Entristecem, uns ficaram confinados, outros pegaram a rede e foram para a praia pescar. Enquanto que esperaram pela ressurreição de Jesus e parece que não acontece, alguns pegam o caminho, ou pelo menos dois, e seguem um caminho diferente. Mas o amor de Jesus Cristo é muito grande. Isso prova a própria palavra do Senhor, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que é que Jesus faz? Ao ressuscitar, ele observa e diz: os meus seguidores, aqueles que ouviram a palavra, com certeza estão me dizendo, são ovelhas que não têm senso de direção, que são sensíveis, que não têm um pouco de maldade, mas que ainda conseguem sair do caminho, e saindo do caminho não conseguem voltar, que perde a visão quando sai da direção, quando sai da presença do pastor, e depois que perde a visão, que perde a direção, aí agora, queridos, precisa de alguém para trazê-los de volta, atraí-los para trazer ao aprisco. E foi o que Jesus fez. Eu não posso ir para o céu agora, eu preciso de pelo menos mais 40 dias para rebanhar essas ovelhas que deixaram. E quando ele ressuscita, dois estão indo a caminho de Emaús, e ele diz: tomar um caminho diferente, o caminho sou eu, Jesus Cristo de Nazaré, e eu preciso ir ao encontro. E ele vai ao encontro daqueles dois e conversa com esses dois, chega em uma casa com os dois, pega o pão dos dois, dá graças a Deus pelo pão, e ele abre os olhos e conseguem enxergar. Estamos no caminho errado, na direção errada, tomando um rumo diferente, e ainda o pior de tudo, perdemos a visão e não tivemos mais condição de identificar quem conversava com a gente. Mas quando eles percebem que é Jesus Cristo, com os seus atos tão maravilhosos, amoroso e poderoso, ele logo diz assim: ele está nos chamando de volta para o caminho, e se ele está nos chamando de volta, nós não vamos mais seguir para lá, vamos voltar para cá e anunciar que ele está vivo, que ele é o único caminho, e que só ele tem o poder de nos levar até a presença do Pai. Estavam como Ezequias, parece que perdidos, e logo não sabiam o que fazer, e correm para uma cidade chamada Emaús, tentando refugiar-se, porque não queriam sofrer a mesma situação que Jesus havia sofrido, não queriam passar pelo momento difícil que Jesus passou.
E quem sabe pensavam, se caso nos apanharem e descobrirem que somos dele, com certeza vão fazer conosco a mesma coisa que fizeram com eles. Logo, Pedro percebe que está com fome. E cadê os pães e os peixes? Ele logo pega a sua rede e alguns dos seus companheiros o seguem e vão para a praia pescar. E Jesus aproxima-se, ao ressuscitar, vai ao encontro para chegar lá e dizer assim: não é esse o caminho, meu filho. Não é essa a estrada. Não é essa a saída. Vocês lutaram a noite inteira e nada falhou para resolver a situação de vocês. Vocês trabalharam a noite inteira, mas não tiveram resultado positivo da peleja. Eu venho mais uma vez para dizer a vocês que o caminho sou eu, a solução sou eu, que a vida sou eu, que a verdade sou eu. E uma coisa que me chama a atenção, quando eles olharam, Jesus estava na praia, fazendo o que? Assando peixes. Aonde que Jesus apanhou esses peixes? Jesus estava dizendo para eles o seguinte: fiquem despreocupados. Eu mando estando presente. E mando também no peixe, no mar, eu mando em tudo não estando presente com vocês. Aqui eu aprendo muito com o meu mestre. Ele estava tão somente me dizendo assim: Genival, vai chegar um tempo em que as coisas ficarão difíceis, em que parece que as portas trancafiadas não se abrirão em seu favor. Mas lembre que eu sou o caminho, que eu sou a verdade e que eu sou a vida para fazer a solução dos seus problemas. Pessoas vão virar as costas e não te ajudarão em um momento sequer, mas uma porta vai estar aberta, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Vou lutar contra a tua vida para ver o fim do teu ministério, da tua família e dos teus negócios, mas aonde eu coloco as minhas mãos como vida, como verdade, como caminho, ninguém destrói, ninguém desfaz, ninguém vai bagunçar, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E foi por isso que ele te trouxe aqui nesta noite, só para te dizer: está fechada as outras portas, os caminhos parecem que não são favoráveis e que nenhuma luz vai estar brilhando em outros, mas no caminho chamado Jesus Cristo não tem impedimento, ninguém consegue lhe deter e nem te tira da presença dele em um momento sequer, porque ele é o dono da tua. O caminho chamado Jesus. O caminho chamado Jesus. Interessante que quem era Pedro? Obreiro, diácono, que todo pastor com certeza quer ter, além de fazer com dedicação o serviço social na igreja, era um defensor do pastor. Não toca nele não, que eu te arranco o pescoço. Era um cidadão resolvido e determinado, mas não havia uma conversão de fato para que entrasse em Pedro a unção do Espírito Santo e deixasse de lado a espada, abandonasse as mentiras, negar Jesus, depois voltar a dizer: nem conheço esse homem. Não precisava uma mentira maior que essa. Mas o meu Jesus é lindo, o meu Jesus é misericordioso, e a sua misericórdia é a causa de Pedro não ter sido consumido. Depois que ressuscita, eu imagino ele dizendo assim: Pai, Pedro ainda não pegou a direção certa, não está seguindo o rumo que eu quero que ele siga. E a amizade que eu tenho com ele, que tem dado tanta intimidade a ponto dele chegar para mim, perguntar o que quiser, falar o que quiser, e eu tenho que responder, não é o suficiente para que ele possa entrar no céu quando ele partir dessa terra. Eu preciso ter um encontro com ele. E logo vai para chegar a ele e dizer assim: Pedro, você me ama? E ele dizer para o Senhor: te amo. Eu não sei se era de verdade quando respondeu pela primeira vez. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. E a segunda vez parece ainda não ter uma firmeza. Quando na terceira vez que o Senhor pergunta, eu posso ver Pedro curvando a sua cabeça, as lágrimas caindo dos seus olhos, e ele dizendo: tu sabes que eu te amo. Naquele momento era o Espírito Santo adentrando a vida daquele homem, e o Senhor o apanha pela sua mão. Capítulo de número 21 do Evangelho segundo São João,
assim: eu vou te mostrar qual é o caminho. E chega na frente e diz assim: Pedro, quando você era mais moço, ia para onde queria, falava como queria, dava como queria, mas tu ficarás velho, Pedro, e tu vai vestir com as mãos de outras pessoas e vai a um lugar, Pedro, que você jamais queria ir. Embora o Senhor estivesse falando de um futuro certo das nossas vidas, que seria o momento de partida de Pedro daqui dessa terra para o céu, mas eu posso ver Deus, Jesus Cristo também, eu posso conjecturar Jesus dizendo assim de uma forma tremenda: Pedro, você fez o que você queria quando você estava lá fora, você andou no caminho que você queria quando estava lá fora, mas a partir de hoje entra na tua vida o Espírito Santo na verdade, o caminho da verdade, a palavra da verdade, e você não vai ser mais o mesmo, transformado pelo poder e a renovação do Espírito Santo. Você vai andar no caminho certo, vai seguir o rumo certo, vai fazer a obra certa, e eu te darei poder para que a minha palavra seja pregada. Não seria mais o caminho do Pedro, não seria mais a palavra dele dizendo: não conheço, morro contigo. Não seria mais a palavra dele, mas sim a palavra de Jesus que adentraria ao seu coração. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer, dentro desta palavra que é poderosa, não tem outro caminho, Jesus. Quando as coisas são humanas, quando se trata da matéria, às vezes nós cortamos, irmãos, volta, ou atalhamos o caminho para chegarmos mais cedo, ou para economizarmos ou ganharmos tempo na vida. Mas quando se trata de o homem para com Deus, quando se trata da vida espiritual, não existe atalhos. Eu tenho que passar aonde o meu mestre determinou. O mapa geográfico já foi traçado, e o Senhor traçou naquele dia: você vai estar no dia 6, hoje é 6, 7. Você vai estar lá em Mauá para ministrar a palavra. Voltará para passar em Ribeirão Preto, se assim é o decreto do Senhor, para depois chegar em casa. Quero dizer aos irmãos que eu já estou há um bocadinho de dia fora de casa. 15 dias hoje que eu estava em Entre Rios, 8 dias eu estava em Eunápolis. Cheguei quinta-feira, ministrei quinta noite, sexta noite, sábado à noite. Saí hoje cedinho de Ribeirão Preto para estar aqui. Foi o Senhor que traçou isso para a minha vida. E não adiantou, querido, meu amigo, não adianta nós tentarmos correr, não, porque Deus tem um anzol, e para o caminho dele, é para a presença dele, é para estar com ele, é para vivermos para ele, é para fazer a obra dele, é para cantarmos no hino da vitória na presença dele, que ele nos pega de volta, nos coloca no caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quem já está nesse caminho aí, levante a mão, dê glória a Jesus. O caminho é Jesus Cristo para a sua vida. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Aleluia. O caminho é Jesus. Aleluia. O que me felicita e muitas das vezes me emociona é o carinho e o prazer de fazer a obra de um Senhor tão lindo e tão maravilhoso. Será se foi de fato um cansaço físico que levou Jesus a ser à beira de um caminho, aonde passaria por ali uma mulher com um cântaro na mão para banhar água? Será se realmente era o cansaço físico? Ou foi uma estratégia que todos os seus companheiros puderam seguir, andar para ir até uma cidade para comprar comida, porque ele não poderia ir com os seus companheiros, com os seus amigos? Mas ali ele fica, porque com certeza sabia que passaria, e era o momento certo de passar por ali, uma mulher que apanharia água. Ela era samaritana, e havia uma rivalidade muito grande entre os judeus e samaritanos, e Jesus queria quebrar aquela barreira, queria desfazer daquela rivalidade, e para tanto era necessário ceder. Eu disse ceder. Era necessário se colocar na posição de errado, e Jesus fez isso. Tanto é que no momento em que ele começa a conversar com a mulher, ela olha para Jesus e diz:
sabes o Senhor que os judeus não se comunicam com os samaritanos, ou seja, há uma rivalidade, nós somos de mal, não temos que trocar palavras, não temos que conversar. E eu imagino, eu vejo Jesus dizendo para ela assim: a senhora tem razão, a senhora está certa, e é por conta da sua razão que eu venho aqui para quebrar esta barreira. Eu venho em nome de todos os judeus para pedir perdão para os samaritanos. Eu represento os judeus, a senhora representa os samaritanos, e vamos quebrar esta barreira. Porque uma coisa eu percebo, eu posso parafrasear assim: uma coisa eu percebo, que nós estamos adorando Deus, e vocês adoram o mesmo Deus. A diferença é que nós adoramos na clara luz do dia, e a senhora, vocês samaritanos, adoram como que no escuro tateando, mas adoram. E eu venho aqui para dizer para a senhora que não é assim, que devemos fazer o negócio certo, que andar no caminho certo, que está na verdade, que está fazendo a coisa certa. E ela olha para Jesus e começa a retrucar, começa a contender com Jesus. E Jesus diz para ela assim: se tu tivesses o dom de Deus, soubesse quem estava te pedindo água, você não daria, mas pediria, e eu te daria água viva, que bebendo nasceria dentro de você uma fonte. Mulher, esse caminho que você está seguindo, mulher, você vai seguir ele várias vezes, porque quem beber dessa água voltará a ter sede. Jesus estava dizendo: a senhora vem hoje, acaba com a água que leva para casa e torna a voltar aqui amanhã, mas eu tenho um outro caminho que te direcionará a uma fonte que vai te dar direito a beber da água, e quando beber dessa água, nunca mais terá sede. Jesus estava dizendo para ela: o caminho que a senhora está seguindo é tentando resolver os seus problemas. Pode resolver parcialmente, momentaneamente, mas quando adentrar no caminho certo, que é Jesus Cristo de Nazaré, vou resolver os problemas que não voltam mais, te dar graça à tua vida, dar paz na tua família, e te encher do meu poder para pregar a palavra por aí. Ela olha para Jesus e diz: e quem é o Senhor? O Senhor é profeta? Quando Jesus diz para ela: vai chamar o teu marido, ela diz: não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, porque te dera cinco, o que tem ainda não é teu. E logo que Jesus fala com ela assim, ela diz: mas os nossos pais, os nossos antepassados nos ensinaram que nós deveríamos ir para um monte para adorar, lá no Monte Gerizim. E vocês, e a grande rivalidade, a grande briga, é porque os judeus só querem ficar plantados em Jerusalém. Calma, mulher, vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo em que a igreja vai ter que se espalhar, mas por enquanto, fica em Jerusalém mesmo. E Jesus, e os discípulos com certeza ouviram isso. E conversaram com Jesus: Jesus, por que aquela mulher foi questionar a respeito da nossa adoração em Jerusalém? Jesus: calma, fica em Jerusalém. Fica aí, até que do alto seja revestido de poder. Depois vocês vão se espalhar. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, em todo canto da terra. Mas por enquanto fica aí na minha presença. Fica aí, que eu quero abençoar vocês lá. Aí Jesus diz para ela assim: mulher, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores não é noite para pular, não é noite para saltar, para gritar, mas é de uma profunda reflexão para aqueles que estão longe do caminho, que estão longe da verdade, que estão longe da vida, para que possam, como verdadeiros adoradores, voltar correndo e encontrar esse caminho de volta, andar por esse caminho, receber de graça o poder do alto, para serem testemunhas de Cristo neste mundo afora. Os que seguiram rumos diferentes, trilharam caminhos tortuosos, abandonaram a Jesus, apostataram da fé. Mas você está aqui, jovem do Senhor, querido irmão, sagrados amigos, para que o Senhor fale ao seu coração através da palavra.
Só existe um caminho para chegarmos a Deus. Enquanto aquela mulher brilhava dia após dia, enquanto aquela mulher estava indo e voltando, e não entendia, eu imagino ela caminhando com um cântaro na mão para apanhar água e pensando: sábado, domingo, segunda, não sei qual dia, é dia de subirmos ao monte para adorar a Deus. E o Senhor dizia para ela: quando você descobrir o caminho de verdade, quando você descobrir o caminho que produz vida, quando você descobrir o caminho que produz graça no seu coração e te dá visão do alto, e que lembra, que te faça lembrar, como disse o salmista: lâmpadas para os meus pés e luz para o meu caminho, você vai ver que não é lá em Jerusalém, que não é lá em cima do monte, mas você vai me adorar cantando em casa, na escola, no trabalho, você vai me adorar na faculdade, nas ruas, dentro do seu carro, no ônibus, no avião, na igreja. O teu testemunho vai me adorar, tua vida de santidade vai me adorar, as tuas atitudes vão me adorar, o teu conceito, as tuas características, ao abrir da tua boca, a conversar com alguém, a pegar uma caneta para escrever, vai me adorar. Você vai me adorar como verdadeiro adorador, cheio do Espírito, porque Deus é